Deixa eu chegar aqui. Afinal, ovo é vilão ou ovo é herói? Na minha vida, Lúcia, o ovo é herói. Como é que eu falo o teu sobrenome, Lúcia? Endriukait. Endriukait, nutricionista, Lúcia. Seja muito bem-vinda. Tudo bem? Uma alegria ter você aqui. Menina, você sabe que eu como 8, 9 ovos por dia, né? É. E não tenho só os negócios de clara, não. Eu como clara, gêmea, eu como tudo. Então, quando alguém fala de ovo, eu sou sempre um defensor de que faz bem. É claro que, pra mim, pelo menos faz bem. Meu colesterol nunca passou do tal do limítrofe lá. Então, tá tudo beleza. Afinal, por que o ovo foi considerado um vilão tanto tempo, menina? Justamente por conta do colesterol, né? Então, as pessoas estabeleceram uma cota de colesterol, de consumo de colesterol por dia, e como o ovo tem bastante colesterol, ele foi meio que deixado de lado. E aí, o objetivo foi justamente trabalhar estudos científicos, né, conversar a respeito, divulgar, publicar estudos, e desde a década de 80 estudos vêm sendo realizados. Então, estudos com 10 anos, 15 anos, com mais de 100 mil pessoas, mostrando que o consumo de um ovo por dia não faz mal a ninguém, não aumenta o risco de doença cardiovascular, né? Então vamos lá. Ela deu uma informação aqui, você viu, né? Já viu a informação. O consumo de um ovo por dia. Quantos ovos a gente pode comer por dia? Pois é, não existe uma recomendação, Celso. Na verdade, os estudos mostram um ovo, mas nós temos estudos hoje com 3 ovos, 4 ovos, 5 ovos, né? Eu acho que Depende de cada pessoa, é isso ou não? Eu acho que depende de cada pessoa, eu acho que depende do objetivo de cada pessoa, né? Não existe um limite, né? O que eu acho mais importante é que essa pessoa tenha uma alimentação equilibrada, né? Com tudo, com vegetais, verduras, legumes, frutas. Não vai comer só ovo, né? E que consuma uma alimentação equilibrada para se manter saudável, para ficar saudável. Ovo e colesterol. O ovo realmente aumenta o colesterol? Não. Não, isso era um mito. Não, é um mito. O ovo não aumenta o colesterol. Quem tem problema, tem um colesterol alto, não é por causa do ovo? Não. Na verdade, o fígado produz a maior parte do colesterol circulante, né? E o que vai acontecer é que, assim, 30% daquilo que se ingere no dia é absorvido. Então, a maior parte do colesterol é de produção endógena, é produção própria nossa, porque nós precisamos de colesterol por uma série de funções no organismo, né? Então, o colesterol é responsável por produção de hormônios, né? É responsável por produção de vitamina D, ele sintetiza, por exemplo, o ácido biliar, né? Faz parte de todas as membranas celulares. Ou seja, ajuda na tua digestão e etc. Então, o colesterol ele é fundamental, né? O que acontece no meio do caminho é que, por exemplo, quando o colesterol está sendo enviado para alguma parte do nosso corpo, ele pode ser trombado, né? Ele pode ser trombado com algum radical livre, alguma coisa nesse sentido, e ele se oxida. Aí ele vira um problema. E aí ele pode virar um problema. Por isso que é importante ter uma alimentação legal. Misturada, né? Isso. Balanceada. Vamos lá. Você trouxe alguns tipos, a gente tem alguns tipos. Tem o famoso ovo de codorna aqui, aí a gente tem o ovo vermelho, ou ovo caipira, aliás, depois você me fala a diferença sobre isso, e o ovo branco. E aí a gente vê também, no supermercado você vê lá, ovo vermelho grande, ovo vermelho tipo grande, ovo orgânico, ovo caipira, ovo branco. Menina, me fala logo essas diferenças pra gente entender, é muito ovo. É muito ovo. Eu como ovo caipira, mas me explica, quais são as diferenças deles? O ovo, não existe diferença entre o ovo branco e o ovo vermelho. Não existe? Não existe. O que vai dar a coloração da casca do ovo é a raça da galinha. Sério? Então eu tenho ovo comum, né, de produção vermelha e produção branca. Tá bom. Tá? Então é isso. Ou seja, a cor não é um determinante da qualidade do ovo? Não. Tá bom. Aí nós temos alguns tamanhos de ovo. Então eu tenho tamanho jumbo, tenho tamanho extra, e isso é o que a gente encontra no mercado. Tá bom. Então eu tenho ovos menores e tenho ovos maiores. Então eu tenho um ovo jumbo, que é um ovo grande, que é um ovo maior. Então, isso vai depender por exemplo, na culinária, qual
qual é a quantidade de ovo que Tem que você fazer a conta. precisa, justamente para a receita dar certo. Vai pegar, você ok? pega a tua receita, ela está dizendo 3 ovos, aí você pega 3 ovinhos pequenininhos, vai dar problema na receita. Então, isso é uma conta que você tem que fazer, óbvio. Mas em relação à qualidade do que a gente está ingerindo, eu escolher um ovo vermelho em detrimento de um ovo branco não significa que eu estou fazendo Não. uma alimentação mais saudável. Não. Não. Tá bom. E aí a diferença entre o orgânico e o comum? O ovo orgânico, Vai, orgânico. ele é... as galinhas ficam soltas, Tá bom. a alimentação tem que ser toda orgânica e essa produção ela tem que ser certificada. Tá? Então a alimentação é toda orgânica, tem todo um cuidado. Mas isso é bom para nossa saúde? Faz alguma diferença? Depende. Do quê? Não, na verdade acho que assim, eu acho que o maior hoje, né, eu consigo te explicar em relação aos tipos de ovos do ponto de vista nutricional. Tá. Eu acho que vale a pena, de repente, conversar, por exemplo, com o zootecnista, com o veterinário. Para saber se faz diferença orgânico ou não. Para saber a diferença do ponto de vista de produção. Tudo bem? Tá. Então, por exemplo, o ovo comum é um ovo onde as galinhas ficam fechadas em gaiola. Perfeito. Tá? Então elas ficam fechadas, mas tem toda uma produção controlada. Ou seja, na visão da questão nutricional, não muda nada? É um nicho de mercado. Não, digo, mas assim, pro nosso não muda nada. As propriedades são as mesmas, a mesma quantidade de proteína, é tudo igual. Legal, isso é uma informação importante para você, que às vezes fica na dúvida aí. Então, nesse ponto, não é isso que vai fazer diferença. A história de clara ou gema. Então, faça um omelete de claras ou use 4 claras e uma gema. Isso faz uma grande diferença do ponto de vista nutricional? Na verdade, vamos lá. Quando nós falamos em ovo, eu tenho proteína na gema e tenho proteína na clara. Ah, legal. Então, se eu tiro a gema desse ovo, eu preciso incrementar com mais clara para dar a quantidade de proteína que eu preciso. Exatamente. Legal. Então, se eu tirar a gema, eu tenho que... Por isso que a gente coloca mais claras. Perfeito. Ok. Então, por exemplo, eu tenho aproximadamente 6 gramas de proteína nesse ovo. Tá. Dele completo. Dele completo. Então, eu tenho 3,5 na clara e eu tenho 2,5 mais ou menos na gema. A clara tem mais proteína que a gema. Tem um pouco mais. Tá bom. Né? Pequena diferença, mas tem. Então, Sim. se eu vou tirar a gema, eu preciso compensar isso com uma quantidade maior de claras, é isso? Exatamente. Não é um segredo. Não. Só que aí o que acontece? Dentro da gema eu tenho todos os nutrientes. Então eu tenho todas as vitaminas, eu tenho todos os minerais. Mas então por que o pessoal tira a gema, menina? Por que o pessoal tira a gema, então? A gema é o mais gostoso. Por que o pessoal tira a gema? Eu não entendo isso. Na verdade, as pessoas acham que o ovo engorda. Então a gema, por ter mais gordura, ela é tirada para ficar menos calórico, a gema tem gordura. Então eu tenho aqui nesse ovo, por exemplo, aproximadamente 4,5 gramas de gordura. 4 gramas e meio de gordura. Isso. E tá tudo na gema? Tá tudo na gema. Então o pessoal tira para tirar a gordura. Só que junto com essa gema eu tenho as vitaminas lipossolúveis, que são as vitaminas que são carreadas no meio gorduroso. Tá. Essa cor amarela da gema, ela é um carotenoide, então é luteína e zeaxantina, que é responsável pelos olhos. É maravilhoso. Então protege os olhos. Então quando eu tiro a gema, eu estou tirando colina, que a colina é uma vitamina do complexo B presente numa quantidade super interessante no ovo. Então, quando eu tiro a gema... Eu percebo que você é do meu time. Para você não é para tirar a gema, certo? Não, não é para tirar. Adorei. Já gostei muito de você. Lúcia, tem pergunta de telespectador. Vamos ver o que o nosso telespectador está perguntando. Deixa eu ver, vai lá. É a Mari. Obrigado, Mari. Mari Félix Santos. Eu não como carne. Quantos ovos posso comer por dia? Bacana. Porque tem muita dieta que reforça o consumo de proteína e faz uma substituição das carnes pelos ovos. Isso é muito comum. E aí? Na verdade, do ponto de vista proteico, né, o ovo é um substituto. Ele entra como substituto. Então, 2 ovos equivalem a 100 gramas de carne aproximadamente. Olha que legal, Mari. Olha só, aí dá para você fazer essa conta mais ou menos. 2 ovos, aproximadamente 100 gramas de carne, como uma boa fonte de proteína. Legal. Agora, o que eu acho mais interessante é que o ovo, ele tem uma composição de nutrientes, de proteína, de gordura, que faz com que ele participe de
da maioria das receitas, né? Então ele emulsifica, né? Ele vai para dá doce, vai para liga, salgado, é verdade. aera, né? Ele provoca areação. Então ele é bem interessante nesse sentido. Eu já ouvi várias vezes, de que depois do leite materno o alimento mais completo é o ovo, é isso mesmo? É isso. É verdade? Sim. Tá vendo por só? conta do aminograma. Que coisa boa, tô no caminho certo. Preparo do ovo. Como omelete faz diferença, frito, cozido, o que é melhor para a nossa saúde? Então, o ovo cozido, ele ainda é melhor. A melhor opção é o ovo cozido? A melhor opção. Por quê? Tá. Porque o ovo está fechadinho, né? Ele está fechadinho e aí eu conservo os nutrientes desse ovo e eu não incremento com gordura, por exemplo, para fazer um omelete, para fazer um ovo frito, um ovo mexido. Perfeito. Né? Então, nesse sentido é interessante, mas são opções. O brasileiro está muito acostumado a comer um ovo frito. Agora, é interessante que reduza a quantidade de gordura dessa refeição. Tá. Né? Entendi. Acho que nesse sentido é interessante. Perfeito. Dúvida durante muitos anos a história da salmonela, do consumo do ovo cru. Eu lembro de uma vez estar gravando na Suíça e aí o pessoal pediu ovo cru lá e alguém que estava na nossa equipe falou, não, ovo cru não tem salmonela. Aí o rapaz estava lá e falou, não, mas a gente lava bem a casca e aí não tem perigo. Me explica, menina, esse negócio aí. Então, tem perigo, não tem perigo? Nós temos uma legislação onde o ovo precisa ser cozido. Perfeito. E precisa passar por cozimento, tá? Independente do tipo de preparação. Tá bom. Para matar qualquer tipo de micro-organismo. Não só a salmonela. Sim, porque assim, todos os alimentos crus possuem micro-organismos. Perfeito. Tá certo? Então é isso. Agora, o que acontece em relação à casca do ovo? O ovo possui aproximadamente 10 mil poros. Tá. Então... Aqui? Mentira. É furadinho esse negócio? Ele é furadinho. Mentira. Né? Para haver trocas gasosas entre o meio externo e o meio interno. Tá. Né? Então, o que acontece em relação a ele? Se eu lavo o ovo, né, e guardo na geladeira, eu posso estar favorecendo o envelhecimento do ovo. Então, eu não posso lavar a casca. Aliás, hoje já existe toda uma norma. Já que você vai cozinhar o ovo, não tem que lavar. Entendi. Agora, vamos supor, se você... E o consumo do ovo cru, então, não é recomendado? Não é recomendado. Não é mesmo? Não. Tá bom. Agora, se você lavar e já quebrar, ou seja, você não está guardando ele, aí tudo bem? Tudo bem, só que do ponto de vista de práticas, de boas práticas, você não pode... é o recomendado. Não, você pode quebrar e já utilizar. O cuidado que o consumidor precisa ter nesse sentido é que o ovo não pode estar trincado. Presta atenção aí, que não pode, que é proibido. Com fissuras, né? Ele não pode ter sujidades, então fezes. Aí tem que lavar. Ovo. Não tem que lavar, não tem que comprar esse ovo. Mentira, Celso. mas se você ver uma caixinha, ele tá embaixo lá, o cocôzinho da galinha. Olha... Tem que tirar todos da... Mentira, dá uma olhadinha, eu acho melhor, sério, né? Não é? Se tiver um cocôzinho ali, não pode. Pois é, porque ele está contaminando. Olha só. Aprendi mais uma. E aquele ovo meio mole? Esse é aquele que a gente gosta de chuchar o pão, assim. Aquele tem problema, é isso ou não? Então, pela legislação, a gente não deve consumir. Não, tudo bem, no restaurante, mas a galera às vezes faz em casa, tem gente que gosta. Tem problema isso não? Se você já deu uma fritadinha nele, mas a gema, olha lá, não é, Toninho? Não é boa essa, não? Mostra o Toninho aqui. Mostra o Toninho dos meus, ó. Quem mostra o Toninho aqui? Mostra a câmera 2. E aí, Toninho, e aí, como é que fica a gema? Meio molinha assim, né? É boa, não é? Dá aquela chuchadinha do pão, né? Não? Eu adoro isso. E aí? É uma delícia, né? É muito bom, eu acho muito bom. A gente assume essa. Não é? Eu falo, não tem problema. Não, mas não tem problema. Não vejo. Não é o fim do mundo, né? Agora, acho que talvez uma outra curiosidade... Me fala, eu quero. Então vamos lá, vamos em relação à curiosidade. Meu diretor Eustáquio gosta da gema molinha também, né, Eustáquio? Eu já sabia. Em relação à curiosidade do ovo, manda. Tá vendo esse pontinho branco aqui? Tô vendo, vamos lá. Toninho, você consegue mostrar, não? Vamos lá. Eu não vou colocar minha caneta dentro do ovo, mas você tá vendo que tem ali, ó, em volta da classe. Ó, deu pra ver bem. Ei, Toninho. Isso se chama calaza. Calaza? Calaza ou chalaza, né? Tá. Que é isso? É uma proteína fibrosa que mantém a gema do ovo centralizado no ovo. Porque ela dá o equilíbrio, né? Pois é, e eu aproveito o programa para dar essa informação, porque a maior parte das pessoas não sabe qual é a função e ficam inventando uma série de né? Qual que é, coisas. então? É isso? É só isso? É só isso. Ele coloca
centraliza a gema do ovo. E ela tem alguma função nutricional? Ela é proteína. É mais um pedacinho de proteína, ou seja, é boa. É uma parte da proteína. Bacana. E aquela história do ovo subiu? Quando você vai testar os ovos, você coloca tudo dentro da água lá, o que sobe tá podre, é isso mesmo? É sério isso? Ele tá velho. Então vamos lá. O ovo, a partir do momento em que você tem a postura do ovo, ele já começa a envelhecer. Perfeito. O ovo é um alimento de origem animal. Tá bom. Então ele precisa ficar sob refrigeração, tá certo? Então, quando a gente pega no mercado, ele não tá em refrigeração. Não. Mas chegou em casa, a gente põe em refrigeração, é isso? É importante E colocar. sem lavar? Sem lavar. Você aprendi mais, o meu lavo tudo. Por favor. Eu lavo tudo. Não lave. Tá bom. Porque quando você lava, você está umedecendo e você está favorecendo o envelhecimento. Entendi. É que eu como muito rápido também. No meu caso, menina, uma caixa de ovo dura assim uns 2 dias pra mim. Então, também não é o fim do mundo. Mas tudo bem, eu já aprendi. Não vou lavar, beleza. Então, mas os telespectadores... Então, não é para lavar o ovo. Então, perfeito. Então, mas você pode mudar de embalagem? Isso pode. É interessante porque a embalagem pode estar suja, exatamente. Né? Então, sem lavar, mas troca de embalagem. Troca de embalagem. E não guarda na porta da geladeira, certo? Dá para guardar na porta da geladeira. É mito também isso? Dá. Sério? É mesmo, não tem problema? Não tem problema. Até porque você não tem aquela geladeira, né, onde você bate, né? Então, tudo bem. Tudo bem. Não é uma refrigeração menor que vai prejudicar? Não. A temperatura a oscilação de temperatura é muito pequena e você não fica o tempo todo com a geladeira aberta. Tá, vamos lá. Mais pergunta do telespectador. Vamos lá, a galera participando. Eu sabia que esse assunto ia interessar. Oi, Sueli, um beijo pra você. O ponto do ovo interfere no valor nutricional ou em algum outro fator? Que pergunta ótima, isso é muito legal. O ovo mais duro, mais cozido, o ovo mole, ovo quente, muda alguma coisa no valor nutricional? Na verdade, conforme você vai cozinhando o ovo, claro que ele perde nutrientes. Ah, ele perde? Ele perde vitaminas, tudo mais. Então, o tempo correto de cozimento do ovo, vamos pensar o ovo cozido. Vamos pegar o ovo aqui e cozinhar o ovo. Tá. São 12 minutos de 12 minutos de cozimento. Ponto. Acabou. Acabou. Mais do que isso, você está tirando nutrientes ali. Você perde nutriente. Então, 12 minutos é o suficiente. Acima de 12 minutos, se você deixar o ovo cozinhando, né? O que vai acontecer? Vai começar a formar um halo esverdeado na gema. É verdade. Não sei se você já viu, né? É uma combinação de enxofre com ferro, né? E que isso dá uma aparência muito ruim para o ovo, né? E o sabor também fica um pouquinho alterado. Fica mais seco também, né? Fica. Só pra gente terminar, ovo de codorna tem os mesmos nutrientes, só que numa quantidade menor pelo tamanho? É simplesmente isso ou não? 5 ovinhos de codorna equivalem a um ovo. 5 ovinhos de codorna? 5 ovinhos de codorna, tá. Né? Então, o teor de proteína, existe uma pequena variação, mas nada assombroso. Então, se eu pegar 5 ovinhos comparando com o ovo aqui, eu tenho equivalente a um pouquinho mais de proteína, mas a variação não é tão grande assim. Tá. É de 1 grama, e faz bem igual. 10 gramas. Sim. É isso. Tá bom. Como é que o pessoal te acha na internet? Como é que o pessoal te procura? Me dá seus contatos aí, o pessoal te encontrar. Então, vamos lá? Vai lá. Tem o site. Qual que é o site? www.ovosbrasil.com.br. Ovos Brasil, Brasil com S mesmo, né? ovosbrasil.com.br. Só isso. Ele te encontra lá. Encontra lá. Adorei. Obrigado. Tá que alegria. Muito obrigado, viu? Até. Adorei. Adoro gente que defende o ovo. Fico muito feliz. Para mim isso é muito importante.